Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E na aula passada nós demos continuidade às estruturas de controle que o Java tem. A gente terminou as estruturas condicionais e agora nós vamos passar para as estruturas de repetição. E essa é a primeira de 3 partes. Se você é um gafanhoto esperto e já fez o curso de algoritmo, você sabe que existem 3 estruturas de repetição: o enquanto, o repita e o para. O Java possui essas 3 estruturas, apesar de todas serem mais ou menos mascaradas como um enquanto. E dando sequência àquela nossa linha de raciocínio nova, utilizando além de algoritmo fluxogramas, vamos entender como funciona a nossa primeira estrutura de repetição. Eu criei um exemplo bem lúdico, bem simples aqui. Imagina esse cara aí e ele quer virar cambalhotas. Quer mais lúdico que isso? Então, basicamente, eu vou iniciar aqui meu fluxograma e o primeiro comando vai ser cambalhota. Quando eu der o comando cambalhota, ele vai virar uma cambalhota. E eu posso repetir esse processo quantas vezes eu quiser. 2, 3 vezes, 4 vezes. Terminado isso, acabou o algoritmo. Até porque, depois de 4 cambalhotas, ele ficou meio tonto. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi que eu defini um comando chamado cambalhota e fiz esse comando ser executado 4 vezes. E aí, parte do princípio de que eu posso utilizar uma estrutura de repetição para isso. Para fazer isso, eu vou criar um contador de cambalhotas e chamei ele de CC, contador de cambalhotas. O que eu vou fazer é o seguinte: vou começar meu programa com CC valendo 0. Então, começou valendo 0. O próximo passo é verificar se CC é menor do que 4. E você deve se lembrar que toda vez que eu uso um losango, eu estou verificando uma condição, uma verificação. Ele pode ter várias respostas. No caso, 2, sim ou não. No meu caso aqui, CC está valendo 0. Então, CC é menor do que 4? Sim, ele é menor do que 4. Então, ele vai para o lado sim. Tá vendo? Você tem 2 lados, o sim e o não. Então, ele vai para o lado sim, porque C é menor do que 4. O comando que ele vai dar? Cambalhota. Então, ele vai virar cambalhota. E o próximo comando, CC, recebe CC mais 1. O CC, que estava valendo 0, vai passar a valer 1. Isso é, eu acabei de dar a primeira cambalhota. Entendeu qual a função do CC aqui? Ele é um contador de cambalhotas. Então, ele estava com 0, não tinha dado cambalhota nenhuma. Acabei de dar uma cambalhota. Então, CC vai receber 1, porque eu acabei de dar uma cambalhota. A partir daí, olha o que vai acontecer com o fluxo do meu programa. Ele vai voltar lá para cima. Então, ele vai fazer esse caminho todo de looping até voltar para cá. E vai verificar de novo. CC é menor do que 4? CC está valendo 1. 1 é menor do que 4? Sim. Então, ele vai executar de novo. Vai executar que comando? Cambalhota. Então, ele vai executar a segunda cambalhota. Por executar a segunda cambalhota, eu tenho que executar o comando CC recebe CC mais 1. CC que estava valendo 1, se eu somar mais 1, ele vai passar a valer 2. Tá fácil? Tá dando para entender? Se você já sabe isso, se você já fez o curso de algoritmo, provavelmente você já sabe utilizar essa estrutura. Eu só estou mostrando como funciona isso utilizando fluxogramas. A partir do momento que eu estou na segunda cambalhota, depois desse comando, ele vai voltar para cá para cima e verificar. CC é menor do que 4? 2 é menor do que 4. Então, ele vai executar mais um comando de cambalhota e vai executar o CC recebe CC mais 1. CC, que estava com 2, vai passar a valer 3. Então, acabei de dar minha terceira cambalhota. Vou voltar para cá e verificar. CC é menor do que 4? 3 é menor do que 4. Ainda é. Então, ele vai executar mais uma cambalhota e depois vai somar CC mais 1. CC, que estava com 3, vai passar agora a valer 4. Mais uma vez, ele vai fazer esse fluxo de retorno e vai verificar. CC é menor do que 4? Agora o CC está com 4. E CC não é menor do que 4. CC está igual a 4. Então, ele não vai virar a cambalhota e vai sair do fluxo, terminando o meu programa. E se você for esperto e contou as cambalhotas, ele deu as mesmas 4 cambalhotas que o algoritmo anterior. Isso facilitou o processo de construção. Mas aí você pode estar pensando, mas Guanabara, você escreveu quase a mesma quantidade de comandos, a mesma quantidade de blocos que o fluxograma anterior. Sim, mas para 4 cambalhotas. E se eu quisesse representar 50 cambalhotas no método anterior? Você ia ter que ficar escrevendo cambalhota, 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 cambalhota 50 vezes.
No meu caso aqui, para eu fazer com que ele dê 50 cambalhotas, basta eu mexer nesse fluxograma fazendo o seguinte. Eu simplesmente vou modificar esse 4 aqui por 50. Se eu quiser 100 cambalhotas, substitui esse 4 por 100. E assim sucessivamente. A estrutura de repetição vai facilitar o seu processo de repetição de códigos, até mesmo pelo nome dela. E analise um pouquinho essa estrutura de blocos. Percebe o seguinte, esse aqui é o bloco que eu quero executar. Esse bloco, ele vai ser executado, mas o teste lógico é feito antes dele. Por isso, essa estrutura é chamada de repetição com teste lógico no início. Você deve se lembrar lá do curso de algoritmo que eu utilizei a estrutura enquanto como uma estrutura de repetição com teste lógico no início. Agora, você consegue ver de uma outra maneira, utilizando o fluxograma, que isso acontece. O teste lógico é feito antes do bloco. Vamos fazer com que esse fluxograma se transforme em um algoritmo. Meu primeiro comando é início, e já fiz a relação aqui, início no algoritmo. O próximo comando seria cc recebe 0, cc recebe 0. Depois, eu vou verificar se o cc é menor do que 4 e vou fazer esse bloco enquanto cc for menor do que 4. Então, esse losango aqui, ele não vira um se, ele vira um enquanto. O teste lógico, né, o losango indica teste lógico, não indica estrutura condicional. Então, o teste lógico está aqui, ele vai ser o teste lógico do enquanto. Tudo que estiver dentro do bloco do sim, né, cambalhota e cc recebe cc mais 1, vai ficar dentro do enquanto. Esse retorno aqui indica o looping. Então, eu tenho que, aqui no meu algoritmo, fechar com fim enquanto. Depois que eu sair daqui, ele vai para o fim. Então, aqui ficaria o fim algoritmo. Basicamente, é a mesma coisa. Ele vai executar isso daqui enquanto isso aqui for sim. E quando ele for não, ele vai sair daqui e ir para o fim do algoritmo. Viu como tem semelhanças entre fluxogramas e algoritmos? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, vamos fazer o de sempre, converter esse meu algoritmo em Java. Para fazer isso tudo em Java, é simples. Vamos começar com cc recebe 0. cc, como é contador de cambalhota, ele é um número inteiro. Então, eu vou declarar como int cc recebe 0. Então, int é meu tipo primitivo para números inteiros, cc é minha variável, lembrando que para variáveis começa com letra minúscula, recebe 0, que é o valor. A palavra enquanto, em inglês, é representada como while. Então, no caso do Java, ficaria while cc menor que 4. E, como sempre, eu tenho a abertura do bloco utilizando chaves. No caso aqui, eu não tenho um comando para cambalhota, então vou mandar escrever cambalhota na tela. Para escrever na tela, system.out.println cambalhota. Então, eu vou escrever a palavra cambalhota na tela. Próximo comando seria cc recebe cc mais 1, e aí eu posso escrever cc igual cc mais 1, ou posso utilizar os nossos operadores de incremento automático. A gente já viu antes, cc recebe ele mesmo mais 1, pode ser escrito como cc mais mais. O fim do enquanto seria o fechamento desse bloco. Então, aqui ele vai fechar o bloco. E assim se finaliza o código. Simples, né? Tá faltando uma coisa. Falta a gente fazer no NetBeans. Então, vamos abrir o seu ambiente e vamos praticar. Então, vamos lá no nosso ambiente. Vou abrir meu NetBeans. Você abre aí no seu sistema operacional. Você pode usar no Windows, pode usar no Linux, pode usar em tudo. Então, abrindo o NetBeans. Então, uma vez o NetBeans aberto, vamos criar um projeto novo. Aplicação Java. Próximo. Vamos fazer aqui. Contador 01. Como eu vou fazer utilizando a classe principal, deixa marcada essa daqui. Nós vamos usar a tela de terminal. Clicando em finalizar, ele vai criar o nosso código base utilizando o public static void main, o meu método principal. No meu método principal, vamos criar a variável cc, exatamente igual a gente fez, contador de cambalhota, começando com 0. E vamos fazer, enquanto esse contador de cambalhotas for menor do que 4, abre o bloco. Ele já fechou o bloco, né? Quando você dá Enter aqui, ele já fecha o bloco, como sempre. Nós vamos fazer o seguinte, vamos escrever na tela, salt em minúsculo e aperta o Tab, cambalhota. E por fim, cc mais, que é a minha variável. Contador de cambalhota recebe contador de cambalhota mais 1. Vamos executar esse comando e ele escreveu a palavra cambalhota 4 vezes. E aí a gente pode começar a brincar com isso. Além da cambalhota, eu quero mostrar cambalhota 1, cambalhota 2, cambalhota 3. Eu quero mostrar o número da cambalhota que está acontecendo. Vamos fazer. Só vir aqui, ó,
o valor que está guardando qual cambalhota que está é o CC. Então, vou vir aqui, ó, mais CC. Isso é, eu vou escrever a palavra cambalhota, vou dar um espacinho aqui depois do A, e depois vou mostrar o CC. Executando. Essa aqui, ó, cambalhota 0, 1, 2 e 3. Apareceu 0, 1, 2 e 3 e não 1, 2, 3 e 4, porque o meu contador de cambalhotas começa com 0. Se você quiser, por acaso, mostrar cambalhota 1, cambalhota 2, 3 e 4, você pode fazer uma pequena alteração aqui. Você pode fazer aqui, ó, entre parênteses, CC mais 1. E aí, na hora de executar, ele vai fazer cambalhota 1, 2, 3 e 4. É importante dizer que você precisa desses parênteses aqui, porque o mais, ele também é um símbolo de concatenação. Outra coisa que você pode fazer, para não fazer essa meio que gambiarra aqui, é começar o seu computador de cambalhotas com 1, e enquanto ele for menor ou igual a 4, ele vai fazer. E aí você escolhe qual é a melhor maneira. Executando, você vê que ele também faz cambalhota 1, 2, 3 e 4. Para exemplificar, você pode colocar aqui 20 e ele automaticamente vai girar 20 cambalhotas, desde a cambalhota 1 até a cambalhota 20. Viu como é fácil trabalhar com estruturas de repetição? O enquanto, né, ou o while, ele faz o teste lógico antes e repete o bloco quantas vezes forem necessárias até que essa condição que está lá em cima seja falsa. Vamos dar uma aprimorada aí, vendo alguns comandos adicionais que podem ser utilizados dentro de estruturas de repetição. Outra coisa que você pode fazer dentro de estrutura de repetição é modificar o fluxo de um laço. Modificar o fluxo de um laço é mudar a ordem natural da repetição. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos considerar que o meu fluxograma esteja chegando a um determinado momento, onde eu tenho o teste da condição, e nesse teste da condição eu execute alguns comandos. Um comando, outro comando, mais um comando, retorne e saia depois das vezes. Então, deixando o meu fluxograma assim, ele vai executar quantas vezes forem necessárias. Existe um comando no meio que você pode colocar, que é o comando continue. O continue é o primeiro comando para modificar o fluxo de um laço. Então, por exemplo, toda vez que ele encontrar um continue, ele vai automaticamente ignorar o comando de baixo e executar o looping. Então, se ele chegar a um continue, ele vai interromper o laço nesse momento e retornar para a condição. Vamos ver o comando continue funcionando dentro do nosso NetBeans. Voltamos aqui ao nosso programa e vamos fazer uma pequena alteração. Vamos fazer esse CC vir aqui para cima, o CC++. Vamos começar ele de novo com 0, e vai contar e fazer 10 cambalhotas. Certo? Se eu vier aqui executar, ó, ele vai fazer 10 cambalhotas, de 1 até 10. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou verificar se o contador de cambalhotas for igual a 5, lembrando que o igual são dois símbolos de igual, ou então, né, são dois pipes, o contador de cambalhotas for igual a 7, isso é, se o meu contador de cambalhota for 5 ou 7, eu vou abrir um bloco, ele já fechou aqui para mim, né, fechamento, eu vou dar um comando continue. O que vai acontecer aqui? Sempre que o meu contador de cambalhota for 5 ou então 7, ele não vai mostrar na tela. Ele vai dar continue. Continue, ele volta para o enquanto. Vamos executar. Olha o que ele fez aqui. Ele fez as contadores de cambalhota. 1, 2, 3, 4. Não mostrou 5, mostrou 6, não mostrou 7, 8, 9 e 10. Se eu quiser testar, por exemplo, 5, 7 e 9. Se o CC for 9, ele também não vai mostrar. Então, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Ele não mostrou nem o 5, nem o 7, nem o 9. Isso porque, se o contador de cambalhota for 5, 7 ou 9, ele vai dar continue. Isso é, ele não vai executar o resto do comando. O meu enquanto finalizaria aqui, né? O looping aconteceria nesse local. Só que, quando eu uso continue, eu interrompo o fluxo natural e retorno para o enquanto. Ficou claro? Particularmente, eu não gosto desse tipo de estrutura. Eu colocaria um senão ali para ele mostrar a mensagem caso não seja esses valores. Mas muitos programadores ainda usam, muitos códigos têm esse comando continue, eu preciso passar isso para você, pequeno gafanhoto. E o continue não é o único comando para modificar o fluxo de um laço, não. Existe um outro e eu vou mostrar para vocês. Além do comando continue, eu tenho um outro comando que eu posso utilizar nesse local, que é o break, que é o comando de interrupção do laço. O break vai funcionar do modo contrário. Enquanto o continue joga para cima do laço, o break vai jogar para fora do laço. Então, apenas relembrando, se eu tivesse um continue aqui, chegando nesse continue, ele voltaria para o laço.
Como eu tenho um break, quando ele chegar nesse comando break, ele vai jogar para fora do laço, interrompendo a execução, mesmo não tendo saído pela cláusula não. Ficou confuso? Vamos para o NetBeans para praticar isso. Ainda naquele nosso mesmo exemplo, vou mudar aqui, por exemplo, para 2, 3 e 4. Então, se for 2, ou 3, ou 4, ele vai dar continue. Então, tá lá. 1, ele não mostrou o 2, nem o 3, nem o 4, ficou 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer um outro if. Se o meu contador de cambalhota for igual a 7, eu vou dar um break. O que vai acontecer aqui? Ele vai executar, teoricamente ele faria 10 vezes, faria até o 10. Executando esse, ele fez 1, 5 e 6. Isso porque eu mandei ocultar o 2, o 3 e o 4, porque eu usei o continue, e quando ele chegou ao 7, isso é, logo depois da cambalhota 6, ele chegou à cambalhota 7. Na cambalhota 7, ele deu um break. Então, mesmo não tendo terminado o laço, ele vai executar esse break e vai para o final do programa. Ficou clara a funcionalidade do comando continue e do comando break? Volto a dizer, não gosto muito de utilizar essas tecnologias, mas é uma forma de você praticar a sua organização de fluxos. Use a maneira que você achar melhor. Fluxogramas, algoritmos ou seu programa em Java. Vamos refazer esse exemplo utilizando o Swing e criando uma interface gráfica mais bonitinha. Então vamos criar um projeto novo. Vai ser uma aplicação Java. Próximo. Vou chamar de contador 02. Como eu vou criar uma interface gráfica, eu vou desmarcar, criar a classe principal. Vou finalizar. Então já tenho aqui, meus pacotes estão vazios. Vamos criar um arquivo novo. Cliquei nesse papelzinho branco. Eu vou abrir Swing, JFrame. Próximo, vamos chamar de tela contador. O nome do meu pacote, contador. Finalizar. Ele vai criar o meu JFrame e vamos criar a interface aqui. Vai ser simples. Eu vou criar um label, que esse label vai exibir a palavra contagem. Então, eu clique com o botão direito, editar texto. Vou criar um outro label aqui que vai exibir a contagem. Então, eu vou chamar ele de, nome da variável, LBL contagem. Cliquei em OK e vou esvaziar o texto. Editar texto, esvaziei. Ele vai diminuir totalmente o tamanho. Eu vou aumentar esse tamanho de novo. Posso vir aqui na janela de propriedades e modificar a propriedade fonte para um tamanho um pouco maior, sei lá, 14, 18. Dá uma aumentadinha aqui no tamanho para ele não ficar pequenininho demais. Então já tenho aqui um label que vai exibir a contagem e eu tenho um label escrevendo a palavra contagem. Vou ter também um botão, então vou criar aqui um botão. Já posso dar uma diminuída aqui na interface. Esse botão vai estar escrito dentro dele contar e o nome dele vai ser btn contar. Pronto, a tela já está pronta. Vou clicar com o botão direito, eventos, action performed, para eu programar o evento de clique no botão. Aqui na tela do evento, eu vou fazer o seguinte. Vou criar a minha variável inteira, contador de cambalhota, vai começar com 0. Vou fazer enquanto o contador de cambalhota for menor do que 5, eu quero fazer 5 cambalhotas. Ele vai. Vou criar aqui uma variável string. Vai ser contagem. Vai receber string vazia. Isso é, declarei uma variável string e esvaziei ela. Então, cada um vai ser contagem, recebe ela mesma, concatenada com o CC, seguido de um espaço em branco. Esse mais igual aqui foi explicado nas aulas de operadores. Caso você tenha dúvidas, volte às aulas de operadores do curso de Java. Vou fazer o CC ganhar mais 1. E no final, eu vou fazer com que o meu LBL contagem ponto setText, vou fazer a variável contagem. Caso você tenha alguma dúvida, pause o vídeo
digite o seu próprio código e vamos executar. Na primeira execução, ele vai perguntar qual é a minha classe principal. Basta selecionar a tela contador e clicar em OK. A tela vai aparecer. Basta eu clicar em contar, ele vai contar de 0 até 4. Se você quiser, você pode modificar o programa para contar, por exemplo, de 1 até 10. Então, executando. Na hora que eu clicar em contar, contou de 1 até 10. Faça os testes aí na sua casa, inclusive testando o uso do Continue e do Break. Durante a aula de exercícios dessa semana, patrocinada pelo Educandos, eu vou sugerir algumas alterações nesses exercícios para você aprender ainda mais a estrutura de repetição. Então é isso, meu pequeno gafanhoto. Ficamos por aqui com essa aula. Eu espero que você esteja entendendo, eu espero que você esteja praticando, eu espero que você esteja exercitando. Nós temos 2 vídeos por semana, né? Um vídeo para você fazer a aula e outro vídeo para você fazer os exercícios. Eu espero que isso tenha facilitado ainda mais o seu aprendizado, porque era o que muitos alunos pediam. Agora a gente tem um tempinho a mais por semana para eu propor alguns exercícios para vocês poderem fazer em casa. Mais uma vez eu venho aqui pedir o de sempre. Clicando aqui você assina o canal. A gente está a caminho dos 100 mil inscritos, então dá uma ajudinha aqui, pequeno gafanhoto. Vamos chegar aos 100 mil. Eu quero botar o quadro do YouTube aqui na parede para ele ficar bonito, para ficar charmoso. Clicando aqui você vai ter acesso a todas as aulas do curso de Java. Então você tem a playlist completa, incluindo a playlist de exercícios. Então aqui você tem a playlist completa para todas as aulas de Java. E aqui no meio, a experiência completa. Você vai poder assistir a aula, fazer os exercícios na mesma aula, baixar os pacotes dos arquivos, baixar os pacotes do exercício pronto, tudo isso diretamente do site cursoemvideo.com. Mais uma vez, pequeno gafanhoto, eu espero que a gente esteja ajudando você no aprendizado de Java. Eu espero que se você for um pequeno gafanhoto traumatizado, que não tinha aprendido Java, agora você esteja aprendendo direitinho, esteja certinho nas suas obrigações como virar um bom programador. Eu espero estar ajudando vocês, fico feliz em poder ajudar. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!